Olá, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Com este vídeo, nós vamos falar da Semana de Deus, a semana em que Deus fez a sua obra. Não é propriamente a semana do homem, a semana comum, mas a maneira como Deus interpreta a sua semana e a sua obra. Então vamos lá ler o texto de Gênesis, que está em Gênesis 2, a partir do 1, que diz: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Amém? Então, palavra poderosa de Deus, que nos diz que Deus fez tudo em uma semana. Mas vamos interpretar a maneira como Deus conta o tempo. Ele disse lá no Salmos 90, versículo 4, que 1000 anos para Deus é como a vigília da noite que se passou, ou seja, é apenas um dia. No livro de Pedro também está escrito que Deus não retarda a sua promessa, porque 1000 anos aos seus olhos é como um dia. Então é uma revelação. Não foi em vão que Deus deixou escrito nas Escrituras. Então, para que a gente entenda o tempo de Deus, a semana de Deus, então vamos ver o tempo de Deus como 1000 anos é um dia para Deus. Então, pelos relatos bíblicos, desde que Deus criou a Terra, e a Terra não tem milhões nem bilhões de anos, como os cientistas dizem que a Terra tem. Não, a Terra não tem todo esse tempo, porque o próprio profeta Isaías diz que Deus fez a Terra para ser habitada e não para ser um caos. Então a Terra não foi feita há bilhões de anos, como consta os cientistas, e depois Deus resolveu fazer o homem. Não. Assim que Deus fez a terra, no sexto dia, ele criou o homem. Então, são dois sentidos. A terra feita no tempo do homem, que o sexto dia foi feito o homem, né? E a terra e a obra de Deus feita no tempo de Deus. Então, vamos analisar que cada 1000 anos é um dia de Deus. Então, toda a existência da humanidade está contida dentro do tempo de Deus. Ou seja, de Adão até Abraão se passaram 2000 anos, biblicamente falando. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos se passaram. De Cristo até o ano 2000, mais 2000 anos se passaram. Ou seja, de lá para cá, 6000 anos se passaram, ou seja, 6 dias de Deus. Então vamos dizer que a sexta-feira de Deus já aconteceu. O que nos resta pela frente é o sábado, que é 1000 anos. Então, da maneira que Deus interpreta de que cada 1000 anos é um dia, nós podemos admitir que a semana de Deus está terminada. Na palavra que nós lemos aí, consta que Deus terminou a sua obra no dia 7. E no mesmo dia 7 descansou. O que isso significa? Significa que na virada do dia, quando já começava, no início do sábado, Deus descansou, ali parou. Mas se completou os 6 dias, e já no sétimo, aí ele descansou da sua obra que ele fizera. Então foi no dia 7, no início do dia 7,
que Deus parou a sua obra e descansou ali no dia 7º. Então vamos para o entendimento, a revelação, que Deus ele usa muita parábola para falar, e tem coisas que é preciso buscar a revelação, a sabedoria e o entendimento para a gente entender o que é que Deus está falando, o que é que Ele está querendo anunciar para a humanidade. Então, no ano 2000, havia uma expectativa daquele bug do milênio. O povo estava na expectativa de algo terrível poderia acontecer na face da Terra com o bug do milênio. Na realidade, ali estava acontecendo os 6.000 anos de Deus, da existência da Terra, está se completando. Os judeus, ele conta o tempo a partir do ano 1, e ele está para eles estão no ano 5.777, mais ou menos por aí. Mas eu creio que há um erro, né? Alguns anos aí está faltando para coincidir com o tempo que nós contamos, que são 6.000 anos. Então há uma diferença aí, mas eu creio que os judeus não estão certos na sua contagem, porque na realidade a obra de Deus está prestes para terminar, para ser concluída, ou seja, o tempo de Deus visto da maneira que Deus vê, conta o tempo e sua semana. Tudo que Deus fez está contido numa semana de 7.000 anos, ou seja, 6.000 já se completaram no ano 2000. Mas a obra foi terminada no início do dia 7º. E aí Deus entra para o seu descanso, quando ele descansa de sua obra. Então, quando completou esses 6.000 anos, estava ali. Os 6.000 é o tempo do homem, é o tempo que o homem foi criado no dia 6º, para que você entenda por que 6 é número de homem, porque ele foi criado no dia 6º. Então, nós vamos entender assim, por que os sinais do tempo, da vinda de Cristo, de tudo se terminar, epidemias, terremoto, peste em vários lugares, vulcão, tsunamis, muitas coisas terríveis estão acontecendo, pragas, né, de insetos, e esse tempo, parece que a Terra está entrando num tempo de caos, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então, para que a gente possa entender a coincidência desses fatos acontecendo justamente depois que Deus completou o seu tempo, 6.000 anos está completo. E porque a obra de Deus termina agora, porque Deus precisa entrar no seu descanso, porque está escrito que Deus descansou no dia 7º. Então, se no ano 2000 completou 6.000 anos, nós aí já entramos no 7º. Já o milênio já está começando. Logo no início aqui, os primeiros anos, a última hora, ou seja, para Deus, se 1.000 anos se 1.000 anos são perdi agora, mas eu quero dizer, se um dia para Deus é 1.000 anos, entendam, uma hora para Deus, se a gente for calcular, uma hora vai dar aproximadamente 43 anos. Observe que a gente já está 20 anos após o ano 2000, ou seja, após ter completado os 6.000 anos de Deus, já está passando 20 anos. Mas, pelo cálculo, uma hora de Deus é aproximadamente 43 anos. Uma hora, mais ou menos. Então, irmãos, a gente não quer aqui marcar data, porque ninguém sabe a hora e o momento em que Cristo vem, mas lógico que a gente conhece as épocas, a gente conhece os sinais e sabe que está próximo, mas o momento exato, a hora que ele vem, ninguém sabe. Mas queremos dizer que o apóstolo João diz: filhinho,
já é a última hora. Estão entendendo? Já é a última hora e por isso entendemos que vem o anticristo. A última hora. Então, nós estamos vivendo nessa última hora, que são mais ou menos 43 anos. Isso não quer dizer que vai se completar os 43 anos para se cumprir a última hora, ou talvez se cumpra, ninguém sabe, é Deus quem sabe. Mas entenda porque os fatos se coincidem agora, porque os sinais da vinda de Cristo estão cada vez mais evidentes. Então, quando Deus acaba a sua obra, observe que Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora, ou seja, Deus não descansou literalmente lá no Gênesis. Observe-se, ali foi uma parábola que Deus fez tudo em 6 dias e depois descansou. Imagine se Deus começasse a trabalhar na nossa semana, na maneira da gente ver. 6 dias ele começa a trabalhar, fez a criação, e daí ele resolve parar com o seu trabalho, descansar. O que aconteceria se Deus fizesse isso? Então a terra viraria um caos, ou seja, as coisas que ele sustenta ia virar um caos, o sol ia escurecer, a terra ia sair da sua rota, então tudo ia virar uma bagunça. Por isso que Cristo disse: meu Pai trabalha até agora. Então Cristo deixou um recado para nós humanos, humanidade. Meu Pai não descansou do trabalho, ele trabalha até agora. Lá no livro de Hebreus, né, vem a questão, Hebreus 4, vem nos dizer: ora, se o descanso já aconteceu, ou seja, ele está dizendo lá no Gênesis, se o descanso aconteceu lá no Gênesis, por que Deus veio falar posteriormente através de Davi, dizendo assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações, como foi lá no deserto, quando me tentaram em Meribá, e por isso acendeu a minha ira, e eu jurei: não entrarão no meu descanso. Então, o autor de Hebreus questiona: se o descanso já aconteceu, por que Deus está dizendo que não entrarão no meu descanso, se o descanso já aconteceu? Então entenda que o descanso não aconteceu lá no Gênesis. Era uma parábola que Deus estava falando que o descanso vai acontecer. E vai acontecer com a chegada de Cristo, com o retorno de Cristo. Deus literalmente vai descansar e entregar o reino a Cristo. Entenda como essas coisas vão acontecer. Então, quando está escrito no livro de Joel que grande e terrível é o dia do Senhor, que o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento quando o dia do Senhor acontecer. Ou seja, irmão, esse dia glorioso, que quando Cristo vier, esses eventos vão acontecer, porque antes que Cristo se manifeste no céu, pela ocasião da segunda vinda, a terra vai mergulhar numa escuridão total. O sol escurecerá e a lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observe, meus queridos e amados irmãos, que com o sol escuro não haverá possibilidade de vida na terra. E isso vai acontecer na vinda do Senhor. O sol escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade, antes que venha o grande dia do Senhor. Ou seja, esses eventos vão acontecer antes que Cristo se manifeste. A terra estará em uma escuridão total e somente será visto a glória do Senhor, a luz no céu, com miríades e miríades de anjos. Então, o Senhor virá em glória, e quando ele se manifestar, porque
uma corrente de pensamentos aí para alguns irmãos que estudam, né, bastante as Escrituras, que Jesus vai levar, vai arrebatar a igreja e vai deixar um povo aqui para viver com o anticristo, que será no período da grande tribulação. Então, observar, irmãos, que este tempo não vai existir, porque está escrito que o sol vai escurecer. Então, a partir daí, não terá chance de vida na terra, porque nós não seremos arrebatados antes que os mortos ressuscitem primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para reunir lá nas nuvens. Deus diz que seremos arrebatados até as nuvens. Ele não está dizendo que a gente vai morar no céu, que a gente vai passar um tempo lá no céu. Não, o céu é do Senhor e a terra foi dada para os filhos dos homens. Deus só está restaurando a terra para que seja um lar aprazível para a gente viver com Cristo, que seja um lar glorioso, onde a glória de Deus esteja presente. Mas a terra foi dada aos filhos dos homens, e para a terra, como está escrito, que uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece para sempre. Amém? É a palavra de Deus que diz, e a terra foi feita para o homem. Então, Jesus Cristo vem ocupar o lugar que o primeiro Adão falhou. Então ele vem como o segundo Adão para fazer tudo à vontade do Pai, para que se deleite na vontade do Pai. Amém? Então, eu quero dizer a vós, irmãos, que ele virá na glória do Pai, e o sol vai escurecer, a lua não vai dar mais a sua claridade. Ou seja, a semana de Deus está terminando. Por que esse caos acontece, as estrelas caem? Porque literalmente, nesse exato momento em que em Cristo aparece, Deus está entrando para o seu descanso. Como ele está descansando das suas obras, as estrelas não será mais sustentada, então ela cai do firmamento. O sol murcha, escurece, não dará mais a sua luz. E a lua se tornará em sangue e não dará mais a sua claridade. Então, por que esse caos? Porque Deus literalmente está descansando, e nesse momento ele entrega o reino ao teu filho. O reino é recebido e ele vem nas nuvens para estabelecer a ordem. Então, com ele vem o poder para criar novos céus e nova terra com Cristo. E ele vem com miríade de anjos, anjos que habitam no céu, anjo regido por príncipe. Ele vem com essas nações de anjos, porque precisa estabelecer o reino, precisa se juntar à nação de Abraão, que ainda está sendo formada na terra. Esta nação de Abraão está sendo formada, e como está escrito, já viram a nação nascer em apenas um dia. Então, observe, irmãos, que a semana de Deus está terminando com esses eventos, mas Deus entra para o seu descanso quando Cristo assume, e Cristo trabalha durante o sábado. Foi por isso que ele fez a obra durante o sábado. Ele disse: o sábado é do Senhor, e as pessoas queriam questionar porque ele estava trabalhando no sábado. O sábado foi um sinal que foi dado entre Deus e os homens, como está lá no livro de Ezequiel, do profeta. Foi um sinal que foi dado entre Deus e os homens. Então, nessa vinda de Cristo, pois coincide agora, 6.000 anos já passou, no ano 2000, estamos próximos deste evento acontecer, em que Deus entra para o seu descanso e nós vamos reinar com Cristo na glória. E Cristo assume o controle da terra. O Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele se fez homem, porque Deus quer conviver com os homens também. Amém? Então ele vem com miríade de anjos para estabelecer o seu reino
na nova terra, porque está escrito: eis que faço novos céus e uma nova terra. Então a semana de Deus vai se completar com o milênio, e 1000 anos Cristo reinará. A nova Jerusalém desce para a nova terra, para que Cristo habite nela com os filhos dos homens. E ali Cristo governará na casa de Jacó, como está escrito, Lucas 31, para sempre. O tabernáculo caído de Davi será restabelecido, restaurado, porque está escrito que ele viria para restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, como foi prometido que não haveria sucessor para sentar no trono de Israel, então é ele que está vindo, nosso rei Jesus, para sentar no trono de Israel, na nova Israel que está sendo constituída, a nova nação, a nação poderosa que Deus prometeu a Abraão, porque é uma nação de filho, porque aos anjos Deus jamais chamou de filho, como está escrito. Então a nação gloriosa de filhos do deleite do Pai, para reinar com Cristo em glória. Aleluia, glória a Deus. E isso está perto de acontecer. Espera só um pouquinho. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, porque você precisa participar deste reino. Não se apegue a nada dessa terra, porque não vale, é transitória. As coisas daqui são passageiras, transitórias. Deus tem prometido coisas eternas, coisas que duram para todos sempre. Gozo e alegria eterna é o que Deus tem prometido, que virá com Cristo dentro de breve, não tardará. Eis que esse evento está próximo. E quando Cristo vier em glória, aí um novo céus, uma nova terra, e a terra cambalear como um bêbado, porque Deus está deixando de trabalhar, está parando com sua obra. Mas aí nós estaremos reunidos com Ele nas nuvens, até que Ele destrua toda essa terra com fogo, para uma nova terra ser formada. E a terra será feita como o jardim do Éden. Toda a sua terra será, em toda a sua plenitude, será como o jardim do Éden. E isso, quando Cristo apontar nas nuvens, Israel vai crer, porque tudo está dependendo que Israel, o remanescente, ou seja, o resto do povo de Israel que vive agora, é necessário que todos creiam em Cristo para que esse novo tempo seja começado. Quando Israel abrir os olhos, entender que Cristo, o que está vindo na segunda, é o mesmo que veio na primeira, que eles não receberam e entregaram aos gentios para ser crucificado. Então haverá pranto, choro e lamentação na casa de Israel, pelo o Rei da Glória, que agora é reconhecido por todo o seu povo. Quando acontecer isso, a gente vai estar nas nuvens. Depois que a terra for incendiada pelo fogo, pela ira, pela taça da ira será derramada sobre a terra. Um será tomado, outro deixado. Um será tomado pelo arrebatamento. O outro que será deixado para o fogo. Deus vai fazer chover fogo na terra. Grande é o desespero de gente correndo, procurando a morte, e a morte fugirá deles. Então, Deus vai destruir a todos, porque é necessário que, está escrito que bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não incidirá a segunda morte. Então, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Então, nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados nos ares com roupas santas, roupa de linho puro, para estarmos diante do trono com roupas brancas de linho. Nós somos o que viemos da grande tribulação, e lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então, nesse dia glorioso, queremos também que você esteja lá, junto conosco. Aí seremos arrebatados nas nuvens, e
Deus derramará a taça da sua ira sobre a terra e fará uma nova terra, onde habite a justiça, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como está escrito. E aí esse dia será glorioso. Nós vamos viver para sempre, não haverá mais pranto nem lágrima. Ele enxugará toda a lágrima de nosso rosto. E aí viveremos na glória para sempre com o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é esta palavra que Deus colocou em nosso coração para abençoar a sua vida. E nós cremos que está perto este evento de acontecer, pelos sinais que estão sucedendo na terra. Acreditamos que este evento está próximo, mas Cristo vai reinar no milênio, porque é necessário que ele reine até que ele ponha todos os seus inimigos, pôs cabelo de seu pé, como está escrito. E o último inimigo é a morte. Por que o último inimigo é a morte? Mas alguns dirão, mas a morte não já foi vencida, ele não tomou a chave. Mas, irmãos, ainda tem um povo que vai ressuscitar na segunda ressurreição. A segunda ressurreição só acontece depois do milênio de Cristo. É quando os mortos perdidos, eles vão ressuscitar para receber juízo de Deus. Então, é aí que a morte será destruída por completo, porque a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, está escrito em Apocalipse. Isso depois do milênio é que esse evento vai acontecer. É aí que literalmente a morte será vencida e destruída, porque ela será lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Aqueles que prevaricaram contra Cristo, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Não quero, pois, meus irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não fez uma decisão por Cristo, se apresse para que você não fique para a segunda ressurreição, que é o lago de fogo que arde com enxofre. Deus lhe abençoe com esta palavra, no nome de Jesus. Shalom. Glória a Deus.